para justamente destinar áreas da União para habitação. Nós tínhamos essa necessidade porque o nosso povo não tinha onde morar, não tinha casa, não tem casa aqui no Amazonas, né? A gente precisava de alguma forma dar uma resposta. E aí ocupamos esse imóvel na Humberto Calderaro, chamado também Avenida Paraíba. Esse imóvel estava há 13 anos desocupado e a gente resolveu fazer essa pressão, essa ocupação, porque lá é uma área que tem todos os equipamentos comunitários necessários para as pessoas viverem com qualidade. Então nós ocupamos essa área e tivemos êxito, foi 2 anos e meio que nós estivemos lá e de certa forma conseguimos destravar uma área de da União para a construção de 600 unidades habitacionais para o nosso povo. Então isso para a gente foi uma grande conquista. Lá estivemos durante 2 anos e meio e a gente pôde vivenciar a vivência comunitária como se fosse um quilombo. Naquele espaço também a gente se organizava, a gente tinha uma vida coletiva e isso foi muito importante para o MNLM. De certa forma, a gente chamou a atenção da sociedade que tem uma parte da população que não tem onde morar, quase um quarto da população de Manaus não tem onde morar. E muita gente é área de risco, então a gente pôde dar uma resposta ocupando áreas da União em todo o Brasil, porque era uma jornada nacional pelo direito à moradia, para fazer habitação, para destinar a habitação de interesse social. Minha história com o movimento foi em 2014, foi sobre uma tragédia que estava acontecendo na minha mãe, um alagamento que teve, aí a gente precisou ser acolhido. Nós tivemos o acolhimento do Movimento Nacional de Luta por Moradia, que se presenciou e nos ajudou muito. A partir desse momento a gente começou uma luta junto com eles, juntamente com eles, a equipe, procurando nossos direitos, que é a moradia digna, né? Porque se a gente comprar um cantinho nessas áreas de risco, não é o tanto que a gente quer, é a situação. Então, nesse momento, meu pai comprou esse terreno, fez a casinha, só que veio uma chuva muito forte, alagou, nós passamos um momento muito difícil. E o movimento sempre do nosso lado, sempre nos apoiando e lutando junto com a gente pelo nosso direito. Teve várias manifestações, porque a gente fazia muitos abaixo-assinados, ia para o governo, mas a gente não tinha resposta. Então, procurar o nosso direito era bater de frente com eles, fazer manifestação na SUAB, como a gente fomos, fazer manifestação na SUAB, no governo e ir atrás do nosso direito juntamente com eles, entendeu? Bom, e falando da ocupação em si, na ocupação Irmã Helena, houve realmente uma dificuldade muito grande inicial que, por vezes, até era meio desanimador para algumas pessoas quando viu-se aquele entulho de lixo, mato, totalmente coberto, aqueles espaços onde a gente ia morar, né? Que o pessoal, de primeiro momento, olhavam para aquilo ali, aquele mato entrando para dentro dos quartos, já todo degradado mesmo, sabe? Uma situação complicada, uma situação muito difícil. O povo, mesmo assim, não desistiu. Partimos para o trabalho coletivo entre as 20 famílias que lá estavam. Foram feitas as limpezas de uma forma assim rápida, sabe? De uma forma bastante trabalhosa. Apesar das dificuldades para alimentação e água que no momento não se encontrava, não tinha nesse momento, era muito racional buscar, porque nós tínhamos que trabalhar ali para realmente limpar o local onde essas famílias iam morar, né? Mas até que nós conseguimos realmente fazer esse trabalho de limpeza, fazer esse trabalho de recuperar, de fazer as instalações que precisavam, instalações elétricas, iluminação, a questão da água que nós não tínhamos, trabalhar para que isso tivesse, em muitos momentos aproveitando a água da chuva para ser consumida, para fazer as coisas das famílias. Isso tudo a gente realmente teve que passar por essa dificuldade. Mas, em benefício, nós tivemos realmente 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio morando ali, sem a gente ter condições de pagar aluguel em outro local, tínhamos que estar lá mesmo. E tivemos a oportunidade de estar no centro da cidade, morando próximo os arranha-céus, né? E ali era uma área nobre da cidade de Manaus,
no centro, praticamente, Rua Paraíba, Adrianópolis, um bairro que é conhecido realmente popularmente como área nobre. Então, o transporte coletivo, os colégios ficavam próximos, questão da segurança, estavam direto passando pela frente. Os equipamentos básicos urbanos que a cidade oferece estavam aproximados, então nós tivemos uma boa oportunidade de, depois de tudo limpo e tendo esses benefícios, a gente ter como fazer plantios, como fazer a nossa alimentação de uma forma mais correta, nós temos água para poder a gente utilizar e lá a gente sobreviver durante esse período. Então foi um período que realmente foi muito difícil no começo, mas os 2 anos e meio a gente usufruiu disso sem ter como pagar, sem ter que pagar aluguel e morar naquele espaço até quando a gente foi ser obrigado a sair daquela área para ir para um aluguel social, em consequência de processo do próprio governo federal em relação ao espaço que teriam que construir, e até hoje a gente não vê realmente que foi construído, se encontra lá da mesma forma. É um pouco isso aí da história da irmã. A gente fazia tipo uma reunião para saber o dia, a hora que a gente ia entrar. Então a gente combinamos tudinho com as pessoas que também, com as famílias. Então a gente soube a data, o dia, a gente entremos. Foi umas 3 horas da madrugada, aí tinha os homens invadiram junto com a gente, com as famílias, com toda a segurança. Entremos tudinho, a gente invadimos, a gente entrou na irmã Helena. Aí cada família foi para algum local, pegou, tipo, se reunimos ali para ver o que a gente ia fazer a partir daquele momento lá dentro. Então a gente passou a noite. Quando foi de manhã, a gente se ajuntamos, foi uma reunião para a gente se organizar, para a gente se limpar o local, que como estava muito sujo e estava muito abandonado, a gente estava vendo como a gente ia poder fazer ali naquele local para limpar. Então a gente se reuniu com as pessoas que invadiu lá e começamos a limpar com o pessoal, conviver, tudinho lá com eles. E chegamos a passar por bons momentos ali bom e momento ruim, né? Porque cada família teve que trazer suas coisas e morando lá onde não tinha para onde ir. E as pessoas que moravam na área de risco foram para lá também. Inclusive eu moro na área de risco e fui para lá conquistar uma luta com o povo, sabendo que não seria fácil, seria difícil, mas com luta a gente ia conseguir algo para cada uma família lá. Na verdade, eu sou do Maranhão, né? Minha experiência com o Movimento Nacional de Luta por Moradia começa em São Luís, através da minha participação numa ocupação chamada Zumbi dos Palmares, que virou um conjunto residencial que está até hoje lá, né? Quando a gente veio para cá, a gente participou da ocupação Irmã Helena, e uma das coisas assim que ficaram marcantes, né, na nossa vida foi o processo de reintegração de posse. Prometeram, né, o Serviço Social da SUAB, né, prometeu fazer, né, um cadastro, fizemos algumas reuniões, né, fizeram um cadastro das pessoas numa perspectiva de que as pessoas só iriam sair de lá com casa, né, depois do aluguel social com casa, né, mas foram uns acordos que traíram o movimento mesmo, né. Na verdade, o cadastro, né, que eles fizeram, que o Serviço Social fez, era justamente para que a gente fosse expulso. Nós fomos expulsos 5 horas da manhã, né? Chegaram toda uma equipe da SUAB, caminhão, carregadores, né? Algumas pessoas, né, ficaram com algumas sequelas psicológicas, né? Como, por exemplo, a Simone, né, perdeu seus documentos. Foi uma reintegração de posse que foi muito doloroso para muitas pessoas, porque algumas pessoas trabalhavam naquele entorno lá da ocupação Irmã Helena e foram despejados para alguns lugares muito longe dos seus trabalhos, da sua escola. Então, assim, foi uma coisa muito dolorosa e teve um efeito psicológico. Algumas pessoas entraram
algumas pessoas entraram em processo de depressão por causa dessa desocupação, e essa reintegração de posse ela deixou muitas mágoas. Sem contar que a gente estava com todo o processo da irmã Helena, né, no governo da Dilma, já estava tudo certo para a gente ir para um conjunto residencial pelo processo do Minha Casa Minha Vida, né? Com a entrada do governo do Temer, todo o acordo feito antes no governo da Dilma, né, foi traído, e o Serviço Social da SUAB, né, nos enganou dizendo que iria fazer um cadastro para que a gente tivesse casa. Depois dessa reintegração de posse, a gente ficou só alguns meses recebendo aluguel social, um dinheiro que não dava para a gente se manter, né, sobre a questão da moradia e a questão da comida. E depois que esse aluguel social acabou, esse cadastro que foi feito, né, não valeu de nada para que as pessoas tivessem a casa, e as pessoas ficaram por aí jogadas, né? Infelizmente, esse processo do Serviço Social da SUAB, às vezes justamente é para justificar, né, a falta de compromisso, né, que esse órgão tem com a moradia e com as pessoas, né? Se dá um aluguel social por um tempo e depois joga as pessoas na rua, e essas pessoas, sem a menor condição de viver, ficaram nessa situação. Sem contar também que depois a nossa companheira, a nossa coordenadora, né, Neila, né, passou por um processo um processo na Polícia Federal, e até hoje está fazendo serviço voluntário no INPA para um processo judicial que foi a casa. Ou seja, por lutar por moradia, a gente ainda sofre processos, né, para fazer com que um prédio tenha valor social, para fazer com que um prédio tenha, né, um valor de moradia, né, que está garantido na Constituição. A gente ainda é processado, né, e a gente ainda é humilhado, como foi humilhado pela Polícia Militar no dia da desocupação. Foi muito doloroso essa reintegração de posse, mas a gente continua na luta, porque o movimento de luta por moradia não para, e a gente nunca vai parar, né? A gente sempre diz o seguinte: ocupar, resistir para morar. Esse é o nosso lema. A minha filha, que é filha neta, que ela é órfã de mãe, ela fazia um curso de preparamento bancário. Aí, quando tiraram nós, ela teve que sair do curso, perdeu o ano que ela fazia o ensino médio no Colégio Ângelo Amazotti. E a gente cuidava lá, eu tinha uma horta também, que eu adoro plantar. A gente tinha cebolinha, pimenta, maxixe, plantinha, mudas que a gente ia doar, muda de mangueira, goiabeira, acerola. Tava tudo nascendo, a gente ficou lá quase 3 anos. Aí a gente acordou no dia seguinte, despejaram nós, pegou nós de surpresa, 5 horas da manhã. As pessoas invadiram, entraram, pegaram nossas coisas, jogaram dentro dos sacos plásticos preto, quebraram minhas coisas, quebraram o notebook da minha neta. O dia da desocupação foi triste, muito triste, porque eles combinaram ali, eu creio que eram as 3 horas da manhã, 4 horas, e uma moradora colombiana que vendia salgado lá na frente. O lugar foi tão assim bom para nós que fazia as coisas e vendia lá na frente também. Então, 4 horas da manhã ela foi lá abrir o portão. Ela se surpreendeu com a polícia. O susto foi tão grande que ela fechou o portão. Aí ela foi avisar os outros moradores. Mas para minha surpresa, 6 horas da manhã eu dormindo, a filha da vizinha bateu na minha porta. A polícia tá aí. Fiquei sem ação. Sem ação. É tanto que eu peguei o telefone e liguei para a Nayane, a polícia está aqui. Então, todo mundo preocupado, querendo chorar, sem ação. Mas, graças a Deus, que foi triste. Foi muito triste, mas a gente superou. Mas é triste para uma família que tem filho, né? Ver a polícia ali, vão embora. Te vira, não sei para onde tu vai,
mas vai embora. É triste. Então, eu me chamo Jair Pimentel dos Reis, sou coordenador e secretário do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. A ocupação em Irmã Helena, ela nos trouxe novas experiências, pois nós partimos de ocupação de terra para ocupação de imóveis públicos ociosos no centro da cidade de Manaus. Ela representa o primeiro imóvel público ocupado por nossas famílias. E nós queríamos, com isso, que essas famílias fossem contempladas, cadastradas nos programas habitacionais e contemplados nos programas habitacionais. O segundo aspecto, nós mudamos a estratégia. Nós passamos a negociar diretamente com o Estado esse espaço, solicitando ele para habitação de interesse social. Isso é que é importante no movimento de moradia. E por fim, nós conseguimos, na convivência com as famílias, fazer trabalhos como cozinha comunitária, serviços comunitários. Nós zelamos pelo imóvel e conseguimos fazer com que ele cumprisse a função social da propriedade da cidade, que é torná-lo um imóvel, solicitando ele para habitação de interesse social e também destiná-lo para habitação para as famílias de baixa renda. Esse é o objetivo da cidade que queremos, é fazer com que esses imóveis públicos ociosos da cidade tenham uma função social, seja ele para habitação, seja ele para escola, seja ele para creche, para centros comunitários. A desejar da comunidade, é isso que nós desejamos, fazer com que a cidade cumpra a função social, principalmente para o interesse de habitação social para as pessoas que mais precisam. É isso.